Fala aí galera, vocês estão bem? Eu espero que sim. E hoje a gente vai dar continuidade às nossas devocionais feitas sobre o catecismo. E hoje eu queria conversar com vocês sobre aquilo que a gente já viu na semana passada. A gente viu na semana passada que o pecado traz punições, não é? E a gente abordou que o pecado traz punições e a principal delas é a morte. E a pergunta que eu queria fazer para a gente hoje é: será que Deus nos deixa à mercê dessas punições? Será que Deus nos deixa perecer, não é, nas punições do pecado? A gente olha para o mundo hoje, né, voltando a falar novamente disso, a gente olha para o mundo hoje e vê que tem muito sofrimento acontecendo. Tem muita pessoa morrendo aí, muita pessoa passando por dificuldades. A gente olha e vê atrocidades acontecendo, né, crianças morrendo, outras pessoas sofrendo grandes coisas. E às vezes a gente para e pensa: nossa, mas será que Deus não vai fazer nada, não? Será que Deus ele vai deixar como está? Será que Deus vai nos deixar perecer no pecado? Lembrando que a punição do pecado nessa terra também são sofrimentos que nós enfrentamos. E é sobre isso que eu queria trabalhar com vocês hoje. E para isso, eu trouxe dois textos para a gente refletir e aprender um pouquinho sobre isso. O primeiro está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, que fala o seguinte: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, esse texto aqui, Paulo está falando que Deus não nos destinou, ou seja, não destinou aos seus eleitos, né, à igreja de Tessalônica, a perecer na ira, a perecer nas punições do pecado. Mas essa igreja foi destinada a outra coisa, que é a salvação por meio de Cristo Jesus. E como que essa igreja pode alcançar a salvação por meio de Cristo Jesus? E para isso nós vamos para o nosso segundo texto. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do 45, que fala o seguinte: pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. O que esse texto está querendo dizer? Ele é meio complicado, meio longo. Ele fala o seguinte: que em Adão, todos nós fomos feitos homens terrenos, né? Todos nós descendemos de Adão, nós temos descendência em Adão, e todos nós herdamos o pecado de Adão, nós herdamos tudo que Adão tem para nos dar, né? Adão é o primeiro homem, mas Jesus Cristo, ele é feito o segundo Adão, não é à toa que a Bíblia chama ele de segundo Adão. E nesse segundo Adão e em Jesus Cristo, nós agora que herdamos, né, uma natureza pecaminosa, nós que herdamos as punições do pecado em Adão, agora em Cristo, através de Cristo, podemos herdar o quê? A vida eterna. Então, o que esse texto está querendo dizer para nós? E a grande resposta da nossa pergunta hoje: Deus não nos deixa perecer no pecado e nas punições do pecado. Não, mas antes ele envia Cristo Jesus, fazendo o segundo Adão, para que através desse segundo Adão nós possamos herdar a vida eterna. Eu queria convidar você a meditar sobre isso, a meditar como nós precisamos de Cristo, como de fato, através de Cristo, nós herdamos bênçãos maravilhosas. Um grande abraço para vocês, eu vejo vocês na nossa próxima devocional.